Ontem eu participei de uma live sobre inovações em grandes empresas num setor super tradicional, o setor de petróleo e gás. E uma das perguntas que vieram durante a live foi: como que eu calculo o ROI da inovação? Nesse momento eu falei: calma, para. ROI da inovação é um conceito super complicado. Se a liderança da empresa está pedindo para você calcular ROI da inovação antes de começar o projeto de inovação, a liderança não entende o que é inovação. Inovação subentende fazer algo novo, algo que você não tem muito como medir exatamente qual que vai ser o resultado daquele projeto, daquela iniciativa. Calcular ROI, estabelecer meta, é algo muito complicado. Você só consegue calcular ROI previamente ou então estabelecer meta de algo que você já conhece, de uma melhoria incremental, de algo que você já domina de alguma forma ou de outra. Agora, se realmente é um projeto de inovação, eu diria que é praticamente impossível calcular ROI. Isso não quer dizer que você não tem que acompanhar as métricas daquele projeto, daquela iniciativa. A Betty Young, da 500 Startups, ajudou a fazer um documento que foi publicado no ano passado, que ele é espetacular sobre inovação em grandes empresas. Ele até traz um framework sobre métricas, sobre KPIs que você pode acompanhar, que você deve acompanhar durante uma iniciativa de inovação. Aquele framework da 500 Startups divide-se em 3 linhas. Uma linha de exploração e aprendizado das iniciativas de inovação junto à empresa, onde você vai medir coisas como o número de negócios fechados com startup, o número de insights de mercado que você conseguiu, o número de insights que você conseguiu com seus clientes, com seus usuários, o número de candidatos a prováveis aquisições que você pode fazer pela sua empresa. Uma segunda linha de acompanhamento de métricas de inovação são efetivamente os ganhos adicionais que você trouxe para a organização, como, por exemplo, receita adicional, número de clientes a mais que você conseguiu, novos mercados que você entrou, ou até o quanto que a reputação da empresa aumentou por conta das iniciativas de inovação. E uma terceira linha para que você possa medir o quanto de retorno as iniciativas de inovação estão trazendo para a sua empresa é relacionada a savings, é relacionada à economia. O quanto você economizou no processo, o quanto você economizou de custo, o quanto você economizou de tempo, ou o quanto você economizou até por não cair em algumas armadilhas do dia a dia. Esse é o jeito de você medir ROI de inovação, não estabelecendo meta do jeito tradicional, porque inovação subentende você fazer algo novo. Existe um outro framework, uma outra maneira de pensar para que você possa medir aquele retorno. O material da 500 Startups é muito bom, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para que você possa baixar esse material. Uma outra coisa que eu falei também durante a live, eu dei 5 dicas para que você possa executar projetos de inovação dentro de uma empresa muito tradicional, para que você evite cair nas armadilhas que várias pessoas responsáveis por inovação em grandes empresas já caíram. A minha primeira dica é: tenha uma visão de longo prazo, mas faça uma execução de curto prazo. Por mais que a visão seja espetacular, é importante que você limite o escopo daquilo que vai ser entregue para a organização e que você consiga entregar rápido, para que você tire aquele ceticismo que já existe na organização de que inovação é muito mais oba-oba do que resultado prático. É muito importante, por mais que você tenha uma visão de longo prazo, você mantém aquela cadência de execução no curto prazo. Uma segunda dica é: entregue quick wins. Entregue coisa que você consiga colocar na mão das pessoas da sua organização o mais rápido possível. Por mais que a gente ache que a gente tem uma capacidade de abstração enorme e que a gente vai entender o que é um projeto, mesmo aquele projeto sendo executado ao longo do tempo, isso é uma mentira. O quão mais rápido você conseguir colocar o resultado na mão das pessoas, mais as pessoas vão conseguir tangibilizar aquilo que está sendo feito e mais reputação você vai ganhar como responsável em trazer inovação para a organização. A terceira dica está ligada a essas duas. Faça o projeto em etapas. Toda grande empresa está muito acostumada a fazer business case, fazer aqueles escopos enormes, a pedir aprovação daquele budget enorme. O que acontece é, trabalhar com startup não é tão simples assim. Talvez nem tudo dê certo da maneira que foi planejado antes. É muito mais importante você seguir uma metodologia onde, mesmo com aquela visão de longo prazo, você vai executando o projeto um passo depois do outro.
Executou um primeiro passo, aquele primeiro passo deu certo, planeja o segundo passo. Executou o primeiro e o primeiro e o segundo passo deram certo, planeja o terceiro passo e assim sucessivamente. Não caia na armadilha de tentar fazer aquele grande projeto, aquele chamado Big Bang, e de repente você morrer no meio do caminho. É muito risco fazer isso. A própria metodologia do Lean Startup, Startup Enxuta, ou o próprio segundo livro do Eric Rice, que é o The Startup Way, ele é um método perfeito para que você consiga fazer projeto de inovação e projeto com startup. É você cortar aquela visão de longo prazo, aquele projeto enorme, aquilo que a organização já está acostumada a fazer, em ganhos controlados. Não só isso, em riscos controlados. O risco da primeira etapa, ele é desse tamanho. A primeira etapa deu certo, aumenta um pouquinho o scope, aumenta um pouquinho o budget, aumenta um pouquinho o risco potencial. Se a mesma segunda etapa der errado, aquele risco estava controlado. É muito importante você convencer a organização a conseguir chegar naquela visão de longo prazo, só que de etapa em etapa. O próprio incentivo dos executivos que estão envolvidos nesse projeto, ele tem que estar alinhado com as várias etapas do projeto. O incentivo, por exemplo, o bônus no final do ano, não tem que estar atrelado à entrega do projeto como um todo. Tem que estar atrelado a cada uma das etapas. E se uma etapa der errado nessa jornada, isso é bom, porque a organização não gastou todo o dinheiro que até talvez porventura tivesse alocado, e com aquela etapa que deu errado, a organização aprendeu para que quando novas etapas forem planejadas, quando novos budgets forem aprovados, a organização não erre de novo. E isso eu ligo com minha quarta dica. Para cada uma das etapas, já pegue no começo daquela etapa um waiver, uma assinatura com todas as áreas de suporte, com todas as áreas que poderiam ser, de alguma forma, uma barreira para a execução daquela etapa, antes de começar a etapa. Para que você tenha foco total na execução daquela etapa num período controlado. Você não precise ficar pegando aprovação de outras áreas enquanto os recursos estão alocados para entregar os objetivos daquela etapa. É muito importante que aquela burocracia, ou aquelas esteiras, ou aqueles processos existentes dentro da empresa, eles sejam vencidos antes que você aloque os recursos para trabalhar junto com uma startup, por exemplo. A startup tem muita velocidade, você, como organização, tem que ter muita velocidade também. E, finalmente, a minha quinta dica: não aceite fazer provas de conceito, as famosas POCs, sem pagar por aquela POC. Como grande organização, a grande organização está muito acostumada a fazer prova de conceito de graça, porque os fornecedores tradicionais de uma grande organização, eles têm estrutura, eles conseguem suportar uma prova de conceito de graça. Agora, isso não é uma realidade para muitas startups. E não só isso. Vou contar uma história. O Cubo foi lançado em setembro de 2015. E no primeiro ano do Cubo, a gente conseguiu conectar muitas startups com grandes empresas. E a grande maioria das POCs, das provas de conceito, foram feitas de graça. O que aconteceu no final do primeiro ano? 90% das provas de conceito que foram feitas entre startups e grandes empresas e que não foram pagas e que foram sucesso a prova de conceito, aquela startup não conseguiu ser aprovada após a prova de conceito. Por quê? Porque uma vez que a startup entrou no processo de homologação de fornecedor da grande empresa, a startup não preencheu os pré-requisitos para ser fornecedora daquela grande empresa. E a startup não conseguiu ser aprovada. Todo esforço despendido pela startup foi absolutamente jogado fora. Tanto que a partir do segundo ano do Cubo, a gente baixou uma lei informal falando: olha, nenhuma startup do Cubo pode fazer POC de graça, porque a startup que faz POC de graça não consegue ser aprovada depois. A gente prefere muito mais que a startup ela invista junto com a grande empresa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, se for, para passar pela esteira de homologação de fornecedor, pela esteira de compras, antes da startup despender seus recursos e morrer na praia, porque depois ela não vai conseguir ser homologada. Isso é muito importante para acontecer e é um processo que, inclusive, a grande empresa aprende muito, porque a grande empresa ela pode aproveitar esse momento para rediscutir esteira interna, processo interno, requisitos internos para trabalhar com um fornecedor diferente. Uma coisa que eu sempre falo:
Quem vai ter sucesso hoje em dia não é quem cria, é quem orquestra. A grande empresa, ela não consegue criar tudo sozinha, porque o mundo está mudando cada vez mais rápido. A grande empresa tem que orquestrar aquilo que está fazendo sozinha com o que está acontecendo fora de casa, com startups, com diferentes fornecedores, com novas tecnologias, novas metodologias, novas formas de trabalhar. E esse é o modo de se pensar para que você faça o que é chamado de inovação aberta, orquestrar aquilo que acontece dentro de casa com o que acontece fora de casa. E uma dica bônus aqui para você contratar uma startup para facilitar esse processo. Eu vi muita grande empresa fazendo projeto com startup, contratando aquela startup não passando pelas esteiras internas, mas contratando aquela startup dentro de um projeto que já estava contratado com uma consultoria. Geralmente, essas grandes consultorias que estão aplicando projetos de transformação digital. Muitas vezes, em vez de você gastar muito tempo para tentar encaixar aquela startup numa esteira que ainda não está no momento de ser alterada, encaixa aquela startup num projeto com uma consultoria e com isso você consegue antecipar o retorno que provavelmente aquela startup vai trazer para a sua organização. Concorda ou não concorda? Deixa seus comentários aqui para que a gente possa estender essa discussão. Valeu!